Senhor, irmãos. Bom dia. Irmãos, a gente está no mês da mocidade e nosso tema é mente contagiante. E eu queria te fazer uma pergunta, queria que você refletisse. Você tem sido um crente contagiante? Nós chegamos ao mês 8 desse ano, está passando rápido, faltam 4 meses para acabar o ano. E esse ano, você foi um crente contagiante? Você conseguiu contagiar alguém? Eu queria que a gente pudesse refletir isso. E hoje nós vamos falar de um homem que contagiou várias igrejas. Escreveu 13 evangelhos, que contagia a gente. E a gente usa esse evangelho para contagiar outras pessoas. O nome dele se chama Paulo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 11:1. Amém? E diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você quer ser um crente contagiante, você tem que imitar a Cristo. Para a gente contagiar, a gente precisa ser igual a Jesus. A gente precisa viver Jesus, respirar Jesus. A gente não tem que se envergonhar de quem nós somos, de quem a gente serve. E a gente está vivendo um tempo que a gente tem olhado as coisas têm acontecido e tem olhado muito crente que tem descontagiado. A gente tem visto coisas que têm afastado o povo da igreja. A gente tem visto crentes, às vezes, superficiais. Crentes que têm envergonhado o evangelho. Eu trago aquele exemplo daquele garoto, o Miguel. Eu fico pensando, já falei isso até em casa, que prejuízo que esse garoto deu para o reino. Quanta gente olhou aquele garoto e falou assim: é por isso que eu não vou na igreja. Aí tu olha, por que tu está falando isso? Porque um dia eu estive lá fora. Um dia eu vi coisa parecida e falei a mesma coisa. É por isso que eu não vou na igreja. Mas graças a Deus, um dia o Senhor me encontrou e eu estou aqui hoje. E a gente queria que a gente pudesse pensar: será que a gente tem sido crente de verdade? Será que a gente tem se enganado a si mesmo? Será que a gente tem vivido uma vida íntegra com Jesus? Será que as pessoas têm visto Cristo na gente? Será que a minha vida tem sido um exemplo? Será que eu tenho seguido os passos de Jesus? Para a gente ser um crente contagiante, a gente tem que parar e pensar nisso. Aí, se você entregou sua vida para Jesus e tudo mudou, com certeza, a gente está no caminho certo. Um crente que está contagiante, ele é muito maior que uma religião, como a igreja. Ele vive Jesus aonde ele vai. E hoje eu quero falar sobre 3 pontos que um crente contagiante precisa ter. E o primeiro ponto que um crente contagiante precisa ter é vida de oração. E eu vou passar por alguns versículos que a gente vai ver isso. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orem continuamente. Um crente contagiante, ele tem que orar. Tem que ter vida constante de oração. Ele precisa ter tempo com Deus, relacionamento com Deus. Lá também em 2 Tessalonicenses 3,1 diz: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejam libertos dos homens perversos e os maus, pois a fé não é de todos. Ele encoraja o quê? A orar uns pelos outros.
Nós temos que orar pelos nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares. Ele diz isso, orem um pelos outros. Um crente contagiante, ele vive em oração. Mas não só por ele. Ele ora pelos outros. Paulo também diz que a gente é para orar pela nossa igreja. Lá em Efésios 3, do 14 ao 21, ele diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, ele fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no nosso coração, no coração estando enraizados e alicerçados em amor. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E ele seja a glória na igreja, e ele, Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo nos ensina o quê? A orar pela nossa igreja. Eu pergunto de você, tem orado pela sua igreja? A nossa igreja também precisa de oração. O pastor não consegue fazer sozinho. Ele não consegue fazer sozinho, ele precisa de oração. Então, que a gente possa estar orando pela nossa igreja. Eu vi um testemunho uma vez, que tinha uma igreja que ela passava por muita dificuldade. E debaixo do púlpito tinha uma salinha. E tinham 3 senhorinhas que tinham da igreja. Quando o pastor começava o culto, elas iam lá para debaixo e começavam a orar. E aquela igreja passou pela dificuldade. E aquela igreja cresceu. Então, que a gente possa orar pela nossa igreja. Talvez a gente não sabe, mas quem sabe, né? A oração daquela, todo dia, todo culto que tiver aquela senhorinha orando, debaixo do púlpito, com certeza fez a diferença naquela igreja. E lá em Efésios 6,18, diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo diz que nós temos que orar em todas as ocasiões. Orar por tudo. A gente tem que orar por todo momento. Às vezes a gente acha besteira, a gente sai fazendo as coisas de acordo com o que vai levando o dia e a gente esquece de orar. Às vezes a gente até acorda de manhã e nos afazeres esquece de orar e vai seguindo o dia. Que a gente possa lembrar de orar em todas as ocasiões. Por tudo. Por todo detalhe da nossa vida. Na hora de a gente sair para trabalhar, no nosso almoço, nosso deitar, nosso levantar. E eu quero te dizer uma coisa. O nosso próprio Jesus era um homem de oração. Lá em Lucas 5,16, diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários para orar. Lá em Lucas 6,12 diz: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Se nós queremos ter uma mente de Cristo, nós devemos imitar a Cristo. Ele deixa de exemplo para a gente. O próprio Cristo era um homem de oração. Lá em Mateus 7, do 7 ao 8, diz: peça e será dado, busque e encontrarão, batam a porta e lhe será dado, lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Aquele que bate a porta será aberta.
se você quer ser um crente contagiante, se você quer ter a mente de Cristo, ore e peça ao Senhor. Senhor, abre meus olhos, me ajuda a ser um crente melhor, me ajuda a ter a tua mente, Senhor. E o Senhor, com certeza, vai ouvir a tua oração. Que a gente seja um crente de oração. A gente tem vários exemplos. Daniel orava 3 vezes por dia. E a pergunta que eu quero te fazer: você tem sido um crente de oração? O segundo ponto que um crente contagiante precisa ter é uma vida verdadeira, é uma vida de leitura bíblica. A gente só pode citar o que a gente conhece. Se a gente não conhece o que está aqui, a gente não tem como falar. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa ler a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, a gente se aprofunda, a gente sabe o que eu vejo. Quão miserável a gente é. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, o que seria de nós? Então um crente contagiante, ele precisa ler a Bíblia. Ele precisa ter leitura bíblica diária. Ele precisa conhecer para poder falar. E a gente tem esse conhecimento só lendo a palavra. Mas eu quero ver uns versículos que o Paulo diz sobre ler a palavra. Lá em 1 Timóteo 4,13 diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação e ao ensino. Ele institui o quê? A dedicar-se o quê? À leitura bíblica. É ao ensino. É aqui que a gente aprende. É aqui que a gente aprende sobre Jesus. É na escola bíblica que a gente aprende sobre Jesus. Eu achava que, há muito tempo atrás, eu achava que a escola bíblica era besteira. Mas hoje eu vejo quão importante, quanta coisa eu aprendi na escola bíblica. Quanta coisa eu aprendi ali. Como é importante a escola bíblica. E se você não vem à escola bíblica, esse é o convite. Venha à escola bíblica. Todo domingo às 9 horas. Você será bem-vindo e vai ser muito importante a participação de cada um. Lá em 2 Timóteo 3, 16 ou 17, diz assim: toda escritura é inspirada em Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente para toda boa obra. A Escritura nos ensina ao que há a repreender. Ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos torna pessoas melhores. Porque ela é um manual para a gente. Então a gente precisa ler a Bíblia. Para quê? Para que a gente possa ser o quê? Ele diz o quê? Deus seja a plena para toda boa obra. Para a gente fazer a obra, a gente precisa ter o quê? Ler a Bíblia, para elas nos moldar, para a gente aprender sobre a palavra de Deus. Para a gente saber o que a gente vai falar lá fora. A gente vê quanta heresia a gente vê aí, quanta gente besteira a gente vê o povo falando. A gente possa falar, saber o que está falando lá fora. A gente precisa o quê? Ler a Bíblia. E todo crente contagiante precisa conhecer a palavra, precisa se aprofundar. A gente tem que ter firme, tem que ter vida de oração, tem que ter leitura da palavra. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer, que um crente contagiante precisa ter, é uma vida prática e genuína. O crente contagiante precisa ser legítimo. Ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa ser sincero. Ele precisa ser autêntico. Ele tem que buscar se aproximar de Deus. As pessoas têm que olhar e ver: esse é um homem de Deus. Então a gente precisa ter autenticidade. A gente precisa amar o próximo. A gente tem que ter o fruto do Espírito.
viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. E um crente autêntico, ele reconhece as próprias imperfeições, ele reconhece seus erros. Um crente autêntico, um crente genuíno, ele valoriza a comunhão com a igreja. Um crente autêntico, ele busca não viver como os padrões desse mundo. Ele anda na contramão do mundo, um crente autêntico. Um crente genuíno. Ele não se importa com o que as pessoas vão falar. Ele se importa com o que ele vive, que é Jesus Cristo. Lá em Gálatas 6,17 diz que sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em mim e trago em meu corpo as marcas de Jesus. Um crente contagiante, ele carrega as marcas de Jesus. Então, se a gente quer ser um crente contagiante, quer ter a mente de Cristo, a gente precisa ter uma vida de oração. Porque a oração transforma, a oração muda a nossa vida, a oração nos aproxima de Jesus. E se a gente quer ser um crente contagiante, a gente precisa ter leitura da palavra. A gente precisa ter conhecimento. E se a gente quer realmente ter a mente de Cristo, que a gente seja que nem Paulo, que sejamos imitadores de Cristo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.